boa noite, amigos e amigas. Estamos começando mais um episódio do Pod Lu e nosso convidado de hoje é Daniel Dias, o maior atleta paralímpico do Brasil. E vocês que estão nos assistindo, ativem o sininho, curta e se inscreva no nosso canal. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Lu, que alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco aí da minha história. Muito feliz mesmo. Muita gratidão minha, me sinto extremamente honrada em ter uma pessoa tão especial. Sou sua super fã já há muito tempo e realmente assim, muito obrigada, muita gratidão por você estar aqui conosco, dispor do seu tempo. Não, eu que agradeço, sempre muito bom. Eu acredito em histórias, é o que eu falo, eu acredito muito que todos nós temos uma grande história, né? A gente, Sim. Em algum momento, a gente se superou, em algum momento a gente teve que vencer os obstáculos e escolhas que fizemos hoje nos construíram para estar aqui nesse momento que estamos. Então, eu sempre gosto de compartilhar a história e volto a falar, né? Acredito. E você tem uma história linda. Obrigado. Né? E conta pra gente um pouquinho como é que foi sua trajetória. É verdade que você tocava numa igreja e, de repente, virou assim um super nadador? É verdade isso? Como é que foi? A verdade é que foi de repente o esporte mesmo, assim, não é uma coisa... Até me perguntam, né? Poxa, você tinha o sonho de ser um atleta, de ser um nadador? Não, eu não tinha esse sonho. Se perguntasse quando criança, o que eu queria ser eram muitas coisas mesmo, menos nadador, né? Então, era ser jogador de futebol, era estudar engenharia e... Enfim, fazer outras coisas era um dos sonhos, mas em nenhum momento eu pensava na natação. E muito menos eu pensava no esporte paralímpico, porque eu não conhecia. A gente está falando aí de 25 anos atrás, 26 anos atrás. O esporte paralímpico hoje ele é mais divulgado, mas na época da minha infância, pelo menos, não era. Eu cresci em Camanducaia, Minas Gerais, e ali, sinceramente, eu acreditava ser o único deficiente que praticava esporte. Um dos poucos do mundo, talvez, que praticavam esporte. E... Você sempre praticou esporte, então? Eu acredito na ferramenta esporte. Tá. Eu acho que o esporte ele é uma ferramenta inclusiva, ele é uma ferramenta transformadora. É realmente algo que pode ajudar e contribuir com a sociedade até. Então, por isso que eu acredito que ela é uma ferramenta, porque o esporte nos ensina valores que levamos para a vida. Então, eu gosto de esporte, não porque fui atleta, né? Mas eu sempre gostei e hoje eu acompanho o esporte, todo esporte que está passando eu estou assistindo, é futebol, é natação, claro que mais a natação, né? Mas eu assisto esporte faz parte da minha vida e desde criança ele faz parte, mas não tinha esse sonho de ser um nadador, porque eu não sabia nem nadar, eu até falo que o que eu sabia nadar era não me afogar. Isso era o que eu sabia, né? Mas não tinha essa ideia de que existiam 4 estilos, que é o borboleta, costas, peito e crawl. E aí a gente sabe, o Brasil é o país do futebol, então fala-se muito de futebol. Você vai na escola, é o futebol que você joga e não tem outro esporte, parece, né? Parece que... E agora as coisas mudaram, estão melhorando, então a gente já vê outros esportes sendo introduzidos para as crianças e isso é muito importante. Mas é isso, o esporte ele era presente na minha vida, mas não era uma coisa que eu imaginava que um dia eu me tornaria um atleta, principalmente da natação. Você teve alguém que te motivou, algum fato que aconteceu que você disse, peraí, é isso? Justamente eu falo que foram coisas que caminharam juntas. Eu quis aprender um instrumento musical, que falou aqui, e aí eu aprendi a tocar bateria. E eu estava nesse processo, aprendendo a tocar bateria, foi quando acontece esse fato, né, essa inspiração. Eu assisti Atenas, 2004. Sim. Assisti pela TV e ali eu vi o esporte paralímpico, eu vi atletas paralímpicos, eu vi um grande atleta paralímpico, Clodoaldo Silva. Conquistando medalhas para o país. Apareceu, né, na TV, assim, e eu falei, nossa, tipo, sabe, o olho brilhou, assim, e deu aquele estralo. Olha, essa chega é a verdade, arrepia, né? Deu aquele estralo, é isso.
É isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. Eu falei a voz divina, né? Ah, sem dúvida. Eu ainda falo que nunca é tarde, porque eu já tinha 16 anos, né? Então, pro esporte, até falar, é muito tarde, mas tudo tem seu tempo. Tudo. Tudo tem seu tempo para acontecer as coisas. Por muitas vezes a gente não entende. Muitas coisas que acontecem na nossa vida a gente não entende, mas a gente tem que descansar em Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E aí, quando eu assisti a Atenas em 2004, despertou. Eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. Um dia eu quero estar numa competição internacional, eu quero poder nadar. Eu até brinquei numa das primeiras entrevistas que eu dei. Eu falei, poxa, eu quero um dia ganhar do Clodoaldo, sabe? Aquela coisa que você quer inspiração e quer superar o cara, Sim. né? E eu sempre carreguei muito isso, de superação mesmo, de fazer o meu melhor sempre. E ali foi aquele estralo, aquele start, eu falei, é isso que eu vou fazer. Final de 2004, início de 2005 é onde eu começo a treinar. Onde você começa a treinar, e nessa época você já não morava mais em Camanducaia ou ainda morava? Eu ainda morava em Camanducaia. Camanducaia não tinha piscina. E é uma cidade super pequenininha. Pequena, né? do interior de Minas. Mas eu ainda falo que é a grande Camanducaia. Sim, eu conheço Camanducaia. Tenho um carinho enorme pelaquela cidade, né? Por tudo que eu passei ali e vivi. Minha família, parte do meu pai ainda é de lá. Mas não tinha piscina. Então eu precisava treinar, como eu escolhi a natação, né? Então precisava de uma piscina para poder treinar. É quando eu começo a treinar em Bragança Paulista, mas ainda morando em Camanducaia. Então fiz por 2 anos esse trajeto, viajando todos os dias para treinar. Que é perto, mas não é, né, Dani? É perto. É o que é um... Exato, e não é. Tem essa, vamos definir assim, porque de carro você consegue fazer uma viagem 40 minutos, 45 minutos, você está no local. Mas de ônibus, que é o que eu fazia todos os dias, dava 1h30, 1h40, às vezes até 2 horas. Então, não tinha muito assim, porque o ônibus parava muito, o ônibus atrasava, tem muita coisa que acontece, e aí acabou sendo bem cansativo. Eu falo que eu passava mais tempo no ônibus do que na própria piscina. Eu imagino. Porque tinha que fazer, eu estudava de manhã, chegava em casa, me alimentava rápido, pegava a mochila, ia para o treino. Então eu pegava o ônibus, ia para Bragança para treinar, voltava, chegava em casa à noite, já dormia para no outro dia fazer a mesma coisa. Foi 2 anos fazendo isso e valeu a pena todo o sacrifício, vamos dizer, todo o esforço. Mas aí 2007 é quando a gente decide mudar a minha família e nós decidimos mudar para Bragança. Para Bragança. Para eu poder treinar, para me dedicar mais, para realmente é esse sonho, é isso que eu quero, eu tenho esse sonho, então eu preciso batalhar para isso. E aí a gente passa a viver em Bragança por esse tempo e depois eu fui para outros lugares para treinar e tudo, mas o início da trajetória é justamente esse. É justamente esse. E as competições internacionais, elas iniciaram quando? Elas começaram em... Minha primeira competição internacional grande mesmo, é um campeonato mundial, foi em 2006. E isso foi muito rápido. Sim. Então, assim, não só como tudo na minha vida como um atleta, ela foi muito rápido. E sinceramente... Porque em 2 anos, praticamente, né? Então, porque daí eu olhava e falava, olha, eu assisti a Atenas, comecei a treinar, né, esse processo de treinar, me dedicar. E aí comecei a ir para as competições no Brasil, né? Comecei a ir para as competições, algumas competições eu não conseguia ir pela questão de custo, eu até tinha, e brinco que eu tinha o patrocínio, né? O meu pai que bancava as coisas, e muitas competições eu não conseguia ir pelo custo mesmo. Sim. E aí mas as competições que a gente foi, eu estava indo bem, estava tendo bons resultados, e um mundial estava para chegar. Então... Tinha tido a Paralimpíada de Atenas 2004, 2005 não teve grandes competições, 2006 um campeonato mundial. E eu comecei, quando começou o ano de 2006, eu já falei, poxa, quem sabe, pode ser que seja possível, vou treinar para fazer isso. E aí eu consegui minha vaga para esse campeonato mundial. Ali começa a minha carreira internacional, vamos dizer assim, 2006. Porque depois de 2006 até 2021, eu sempre estive presente na seleção brasileira de natação. Então, e foram quantas medalhas até você se aposentar? Todo mundo acha que você se aposentou super cedo, né? É verdade, eu ouço muito isso. Não eu ouço que você
tem certeza? Mas Sabe foi, aquela? não, quando eu ouvi isso, eu fiz, não. Sim. Né? Mas isso é bom, tá? Eu acho isso muito bom, porque era a minha intenção parar. Sim. No Mas dizem auge que da é minha isso, forma, né? Eu Dizem que quis. a sabedoria é exatamente essa, né, Daniel? Eu quis isso, né? Assim, eu digo que eu sou uma pessoa realizada no esporte porque eu conquistei muitas medalhas e Sim. também eu planejei até mesmo esse adeus, vamos dizer assim. E tem a música Sim. que diz assim, eu não aprendi a dizer adeus, né? E é verdade, a gente nunca está pronto para falar, ó, essa é a última mergulho, essa é a última. É difícil, não é fácil, mas eu fui planejando isso e mesmo assim foi muito difícil. Mas de medalhas, se eu pegar campeonatos mundiais, que foram 6 campeonatos mundiais, desde 2006 até encerrar a carreira, foram 6 campeonatos mundiais. Se eu pegar campeonatos mundiais, dá 40 medalhas, das 40, 31 são de ouro. Se pegar jogos para-pan-americanos, foram 4 jogos para-pan-americanos, que foi no Rio em 2007, 2011 em Guadalajara, 2015 em Toronto e 2019 em Lima. Uau! Mas teve muitas competições, né? Para que a gente chegasse nessas grandes. Você tem os campeonatos brasileiros, você tem as competições fora do país, que você vai para justamente usar como um treinamento. Então teve muitas viagens que eu fiz, mas as principais competições são essas. Foram essas. Na verdade, então, quando eu estava te apresentando, que eu disse que você era o atleta paralímpico o maior do Brasil, na verdade, eu acho que é um dos maiores aí do mundo, né? Sim, eu não sou o maior medalhista paralímpico masculino do mundo, olha isso. com 27 medalhas. A gente até está fazendo um levantamento, então estamos buscando aí, porque dessas 3 competições eu tenho 100 medalhas, né? Parabéns. E das 100, 78 são de ouro. E é um número expressivo e a gente está vendo aí no mundo quem que tem esse número de medalhas aí, né? Muito bom. Daniel, e me fala um pouquinho do Instituto Daniel Dias. Quando surgiu, onde... E eu estou sabendo que você está trazendo para Atibaia também. Já está em Atibaia? Como é que é? Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Lu, obrigado pelo privilégio de poder falar do Instituto, né? Eu digo que é mais um filho. Sim. Eu até brinco com a Raquel, o seu quarto. Minha esposa, que é meu 4º filho, porque eu tenho um carinho enorme pelo Instituto. Mas para falar do Instituto, eu vou voltar um pouquinho aí na minha vida. Sim. Que a gente estava falando, né, de quando eu comecei a nadar, foi tudo muito rápido. Mas para que eu pudesse começar a nadar, eu conheci a natação, como eu falei, assistindo, mas eu fui numa associação para deficientes, que trabalhava com... o forte deles, que é a ADD, que ela funciona em São Paulo, é o basquete de cadeira de rodas, mas eles também trabalhavam com a natação. Então, através dessa associação, eu tive uma oportunidade de praticar, daí, de fato, a natação, começar a nadar e me desenvolver e ter todas essas conquistas que a gente falou. E aí eu recebia muitos contatos. Comecei a ter resultado no esporte, começou essa coisas de redes sociais. Sim. E aí me chegavam e-mails, me mandavam mensagens. Eu sou deficiente, quero praticar esporte. Ou eu tenho um filho com deficiência, quero praticar um esporte. Ou ainda, né, chegava, eu conheço uma pessoa que ela sofreu um acidente, e a gente vê que o esporte podia ajudar. E eu sempre tinha que indicar um lugar. E às vezes a pessoa era daqui da região, então muitas mensagens chegavam da região aqui. E aí eu falava, poxa, eu queria ajudar. O esporte, assim, o esporte me deu muita coisa, né? Eu conquistei muitas coisas através do esporte. Eu falei, poxa, como que a gente pode ajudar? Aí conversa com a minha família, vamos abrir um instituto. Porque daí a gente não precisa indicar mais, a gente pode falar, ó, venha, vamos praticar no instituto, a gente quer te ajudar, a gente quer apresentar o esporte para você. E foi dessa maneira, em 2014, quando surge o instituto, a nossa vontade de fazer isso e de ajudar. Esse é o intuito do Instituto. O Instituto ele quer trabalhar usando a ferramenta esporte. Qual que é o nosso objetivo? Ser uma ponte. O que eu quero dizer? Eu quero ser uma ponte para uma pessoa que tem uma deficiência, para uma pessoa que viva num estado de vulnerabilidade, a gente quer ajudar. A gente quer ajudar essas crianças, a gente quer ajudar essas famílias, a gente quer ajudar a fazer a diferença, porque o esporte me ensinou que campeão na vida todos nós podemos ser. Basta
querer. Exatamente. Né? Então, nós também queremos ajudar quem quer ser ajudado. Quem quer ser ajudado. Esse é um ponto crucial. E o Instituto começou com esse desejo. Vamos trabalhar, por enquanto, só com pessoas com deficiência. E começamos a trabalhar com crianças com deficiência e desenvolver esse trabalho. E foi muito bacana, porque as coisas começaram a acontecer muito rápido, também no Instituto. E a gente colheu alguns frutos disso, né? E que foi dando aí uma energia a mais para que a gente pudesse dar continuidade. E aí, já que eu chego aqui em Atibaia. Então, a gente começa a desenvolver esse trabalho e eu falei, poxa, que legal. A gente conseguimos fazer com que um menino que saiu lá do Instituto, pequenininho, conheci ele anos atrás, ele foi para os Jogos do Rio, em 2016, ele foi para o Parapan de Lima, em 2019, e foi medalhista de ouro. Olha só. E foi para grandes competições, ele chegou aí. Então, assim, esse é digamos, um case de sucesso Sim. no esporte. Mas a gente também tem um case de sucesso que não é do esporte, que é o Jean. O Jean é um menino que também, quando eu conheci, era muito pequenininho. E eu convidava, né? Ele, vem nadar, Jean. E o Jean falava, não quero nadar. Jean, vem nadar, não quero. E um dia ele decidiu, vou nadar. Então tá bom, agora a gente vai te ajudar. Você quer, a gente vai te ajudar. E começou a nadar, o Jean começou a ir para competições. Mas ele não conseguiu, assim, resultados expressivos para ir para uma competição internacional, vamos dizer. Mas o Jean quis estudar. E dessa maneira o Instituto deu o suporte para que ele pudesse estudar, fez o curso de Educação Física, hoje ele é professor de Educação Física, foi coordenador de natação de uma academia em Bragança. Olha que legal. E para mim isso é sucesso também. Claro. É um case de sucesso. Claro. E esse é o papel do Instituto, a gente ser essa ponte, realmente mostrar que, cara, a gente pode ser campeão. Um escolheu ser atleta, o outro escolheu ser educador físico. E outra que a gente tem ali escolheu ser nutricionista. E todas essas crianças... Porque o esporte, ele traz isso, né, Exatamente. Daniel? Ele traz a disciplina, isso. Ele traz o bem-estar. Eu costumo dizer que o esporte, ele é hormonal, né? Porque ele te dá realmente uma mudança interna, uma mudança de estilo de vida, né? Não, exato. Tanto é que hoje, mesmo sem ser um atleta de alto rendimento, eu faço atividade. Sim. A atividade física ela é muito importante na nossa vida. E o Instituto ele começou com essa ideia. Só que foi tomando uma proporção maior e a gente, com a pandemia, sendo bem sincero, a gente quase fechou as portas. Sim. E isso para mim foi muito difícil. Eu imagino. Muito triste. Eu tive que dispensar as crianças que faziam parte do Instituto, a gente não tinha mais como ajudar. E aí é onde a Atibaia entra. A gente conseguiu um apoio muito grande aqui da cidade e foi onde a gente decidiu estar transferindo o Instituto para cá. Hoje a gente já está funcionando o Instituto em Atibaia, a gente tem um projeto grande para a cidade. Onde fica o Instituto hoje aqui em Atibaia? A gente está funcionando na Academia Lucena. Tá. Esse é o local que a gente funciona por enquanto, até a gente conseguir aí a área da prefeitura para que a gente possa estar desenvolvendo esse projeto e não queremos ficar só na natação. A gente quer expandir isso para outros esportes e ali a gente quer trabalhar a inclusão. Sim. Porque eu entendo que a inclusão ela é trabalhada, eu não posso só trabalhar com crianças com deficiência. Eu tenho que trabalhar com todas as crianças. Sim. Porque eu ainda digo que nós somos iguais em nossas diferenças. Com certeza. Existem pessoas loiras, existem pessoas morenas e existem pessoas com deficiência. Sim. Isso é uma característica nossa, mas jamais uma definição. Então eu até falo que o que nos define é o que está dentro de nós. E isso eu tento transmitir através do Instituto. Porque eu quero mostrar que se a gente colocar uma criança com deficiência na piscina e uma criança sem deficiência na piscina, as duas vão atravessar nadando. Cada uma do seu jeito, cada uma no seu tempo, mas no final das contas elas vão ver, eu consegui. Sim, porque afinal de contas somos todos iguais e todos diferentes, né, Dani? Exato. Você tem 3 filhos e seus 3 são completamente diferentes. Sim, isso é o bacana, isso é o gostoso da vida, né? E é isso que o Instituto tem essa missão, de mostrar que cada um tem o seu propósito, que nós somos iguais nas capacidades, nas realizações. Você pode realizar seu sonho.
Eu sonho e sonhei um dia ser atleta. Eu fui buscar isso. Outro sonhou qualquer outra coisa e ele foi buscar isso. Então, isso é muito importante a gente entender e o Instituto ele quer justamente trabalhar essa parte. Essa inclusão. Essa inclusão. A verdadeira inclusão, eu acredito. Sim. Porque ali no fundo, a gente também não vai trabalhar só com a criança. E aí é um desafio quando tem-se uma criança com deficiência. Porque você quer proteger tanto e às vezes você não quer que ele saia de casa. E não, a gente entende que tem que sair, tem que estudar, tem que ter uma vida normal, viver a vida, vamos dizer assim, né? Então o Instituto ele tem esse papel, a gente quer justamente trabalhar com a família e mostrar, porque a maior alegria que eu tive no Instituto, além desses casos que eu contei, era quando a gente olhava para a família, e a família ali na arquibancada, vendo a filha ou o filho nadando, o sorriso da criança, mas muito mais do que isso, o sorriso dos pais. Entendeu? Então ali era libertador. Era algo que realmente mudava. Hoje fala-se tanto do mindset. Sim. Mudava ali, Sim, dava uma viradinha na chave e falava, nossa, a gente pode realmente ajudar o nosso filho, a nossa filha, né, a construir um grande sonho. Esse é o papel dos pais, dar o suporte para os filhos, e é isso. E Exato. A gente vai sofrer como filho, a gente vai sofrer, a gente vai cair, assim como aconteceu comigo, cair, levantar, chorar, mas também sorrir. A vida é justamente isso, e é isso que a gente quer trabalhar com o Instituto. E hoje, quantas crianças vocês atendem no Instituto? A gente vai atender 20 crianças. 20 crianças. Vamos começar atendendo 20 crianças na natação, e a gente quer expandir isso no decorrer do ano. Sim. E tem uma idade mínima, não? A gente quer trabalhar com crianças a partir de 6 anos. De 6 anos. 6 anos e aí não tem limite para a criança que queira pode, fazer, né? entendeu? E nem não queremos ter esse limite. Mas a gente entende que com 6 anos ali já é uma idade boa para começar. Para começar. Tô falando da natação, né? Sim. Quando a gente começar a introduzir outros esportes, pode ser que a gente consiga mexer nisso. Deixa eu entender um pouco como é que funciona esse instituto, até porque eu imagino que as pessoas também tenham essa curiosidade. Tem outros profissionais que atuam além do educador físico? Exato. Tem um fisioterapeuta? Como é que é isso? Tem um psicólogo? Como é que é? Ou não? A gente quer ter toda a equipe, né? Então a gente precisa de ter psicólogo, fisioterapeuta, o treinador, ter o treinador, né? Ter o preparador físico, ter a próprio psicólogo para a família. Então Sim. Tudo isso a gente quer construir junto. Hoje a gente não tem todos esses profissionais porque isso gera um custo que o Instituto não tem essa verba para isso ainda. Sim. A gente tem uma verba para começar a dar ter um start. Ter um dentista. Isso. Né? Então hoje a respiração. Fica aqui o convite. Você que está nos assistindo, está nos acompanhando, quer ser voluntário, é o que nós precisamos. É o que o Instituto precisa, a gente precisa de voluntários e de qualquer área. Eu acredito que a gente pode construir juntos, é isso que eu sempre falo. Então, hoje o Instituto ele precisa de muitos voluntários. Sim. Pode ser que um dia a gente cresça numa proporção que a gente consiga pagar os profissionais. Mas hoje eu acho que tem muitas pessoas que querem ajudar. Com certeza. Muitas pessoas que querem fazer a diferença e talvez estão esperando uma oportunidade como essa, né, aqui na cidade de Atibaia. E a gente quer contar com vocês. É uma oportunidade linda, né? Uma oportunidade séria. E eu sempre digo que não é nem ajudar, é ser ajudado, né? Porque que coisa deliciosa quando você percebe o que você disse agora há pouco, além do sorriso de uma criança ali, o sorriso de um pai, de uma mãe e a mudança de vida. Né? Hoje poder olhar... Isso Agora, me conta o seu maior medo. Olha, se na verdade, que você tem. Então, na verdade, assim, nós temos e passamos momentos difíceis. Isso é natural da nossa vida. Mas eu fui aprendendo que o medo, né? Por muitas vezes eu já senti medo e creio que quem está nos acompanhando também, e é uma sensação horrível, né? Assim, de te paralisar, de te deixar te engesse, né? Te deixa ali sem saber o que fazer. Eu escolhi confiar. Entendeu? Eu escolhi confiar. Não quer dizer que esses sentimentos não existam. Pronto. Mas eu escolhi confiar em Deus
descansar em Deus, escolhi ser feliz em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos, sabendo que alguns momentos vou estar na dúvida, talvez um medo ali, mas é um medo que não vai me paralisar. Sim. Um medo que não vai me impedir. Porque eu ainda digo que quando a gente sente isso, nós podemos perder grandes coisas que estão à nossa frente. Sim. Por muitas vezes porque isso é o medo de sair da zona de conforto. Exato. Né? Nós somos feitos, vamos dizer assim, para ficar na zona de conforto. É mais agradável, o próprio nome já diz, é zona de conforto. Então o nome já diz, e eu quero ficar aqui, não quero sair daqui porque aqui está quentinho, né, Lu? Aqui está gostoso, aqui... Não, mas a gente tem que sair, você tem que... Daniel, e eu atribuo muito, acho que tudo isso que você descreveu agora a uma palavra, a fé, né? Exato. Porque eu creio muito e eu acho que quando a gente tem fé realmente, é claro, o medo vem, somos seres humanos, sim. Mas ele vem numa força menor. Exato. Né? E te fortalece para sair dessa zona de conforto. Sim. Não é? Porque eu fui aprendendo muito isso com o esporte mesmo, né? Quando eu subia no bloco lá, por muitas vezes a gente fica com medo, né? Pô, é agora. E agora, né? Vai ter que ser, vai ter que... Só que isso... Vai com medo mesmo. Isso, né? Exatamente. Então, eu sempre... E aí eu trago isso para minha vida e tento transmitir isso hoje para minha família, meus filhos, né? Justamente isso. Vai fazer. Sim. Eu não consigo. Você já está determinando que você não consegue antes mesmo de tentar fazer. Então, acho que por muitas vezes a gente olha e aí você fala, nossa, que tamanho, será que eu vou conseguir? Aí estou com medo. Não, nossa, claro que eu vou conseguir, sabendo que tem as dificuldades, eu não vou conseguir de primeira. Quando eu quis andar de bicicleta, não foi nada fácil, eu não tenho as mãos. Como que eu vou andar de bicicleta? Você acha que eu não fiquei com medo? Claro, eu era criança, mas eu fui mesmo assim. Eu fui lá e fui fazendo, a gente foi se adaptando. Eu levei anos para aprender a andar de bicicleta. Eu não aprendi a andar rápido. Por isso que eu falei que tudo tem um processo na nossa vida, tudo tem seu tempo. E hoje é prazeroso poder andar de bicicleta com os meus filhos. Então, são coisas que você vai vendo que se eu não tivesse feito aquilo, talvez hoje eu não faria mesmo. Sim, com certeza. Então, não espere estar pronto para fazer algo. Essa é a verdade. As pessoas falam, eu nunca tive uma grande oportunidade na minha vida. Mas essa frase é bárbara, né? E eu falo assim, é verdade. Uma não, você teve várias. Porque nós temos oportunidades do que passam à nossa frente a todo momento. A todo. E eu vejo as pessoas falando... na frente, e passam Exato. à frente de todos nós, né? Sim. E eu vejo as pessoas falando, poxa, mas eu não estava pronto. Eu também, quando eu conheci natação, eu não estava pronto para ela. Mas eu fui lá e fiz. Primeira vez que eu vi uma piscina de 50 metros, eu assustei. Que tamanho? Como que vai ser? Como que eu vou atravessar? Mas experimentou. Mas eu vou fazer. Então, acho que isso é muito importante, né? Não quer dizer que eu não tenha algumas dúvidas ou o medo ele não vem, mas vamos dizer que uma proporção menor. A fé é muito maior do que isso. A fé, sim, em Deus, a fé em você também. Você tem que acreditar em você, você tem que acreditar que é possível. Você tem que acreditar que você vai fazer aquilo. Você não pode duvidar. Se tem alguém que tem que acreditar em você, é você. É você. Ninguém vai fazer por você, ninguém ia fazer por mim, ninguém ia treinar por mim, ninguém ia lá entrar numa piscina por mim. Eu precisava ir lá e fazer. Sabendo que, claro, o suporte familiar é importante, amigos, enfim, mas é você. Então, assim, não tenha medo de ser feliz. Essa é uma frase aí que pode parecer um clichê, mas é isso. Né? Seja feliz, sabendo que teremos os momentos difíceis. A minha vida não foi só medalha de ouro, por mais que eu tive grandes conquistas. Ela foi altos e baixos, natural, a vida é isso, mas que no final a gente vê que as escolhas que a gente faz é o que determinam, né? Então isso é Fazem muito importante. Toda a diferença, sem dúvida. São as nossas escolhas. Isso. São as nossas escolhas. E hoje, Dani, depois que você se aposentou, né? Eu não me conformo. Depois que você se aposentou, você tem um instituto, mas profissionalmente você é um empreendedor também, que eu sei. Sim. E conta pra gente um pouquinho, como é que é a sua vida agora? Eu me preparei para isso, né? Assim, eu estudei, eu fiz marketing,
estou fazendo MBA, fiz pós-graduação. Então, são coisas que eu fui estudando para que justamente... Durante o esporte. Isso, exatamente. Então, isso é uma dica que eu já dou para se tiver atleta nos acompanhando aqui, tem que estudar. Exatamente. Estudar sempre, né? Isso. A gente não para nunca. Não pode. Não pode. Independente... Não pode. Já fiz. Faça mais uma faculdade, então. Faça outra, faça um curso, faça... E eu sempre estou fazendo algo. E mesmo quanto atleta, eu procurei estudar. Eu comecei, inclusive, fiz educação física, não gostei. Falei, não é isso que eu vou seguir, mas tem aí. Gostei do marketing, fiz o marketing e é uma área que eu gosto bastante. E aí eu fui já... O marketing me ajudou muito nessa questão do aposentar, Sim. do parar. Quando vai ser? Como que vai ser? Eu queria construir isso e graças a Deus eu consegui construir de uma maneira, eu vejo aí, muito boa. E aí eu fui realmente, após 2016, eu já fui pensando o que eu vou fazer, como que vai ser, vida de atleta não é para sempre, qual é o momento. Você tem uma cabeça assim meio de engenheiro, né? Eu quis fazer engenharia, né? Porque meu filho João é engenheiro e assim, falando com você, eu fico vendo essa programação, essa organização Sim. mental, é interessante. E aí isso para mim me fazia muito bem ter essa organização. E aí foi onde eu fui realmente pautando tudo e listando, né? Sabe aqueles cheques Sim. que a gente faz? E eu fui fazendo isso. E como é importante isso, exato. né? E eu fui, é isso, vou fazer isso. E aí eu fui construindo para que eu pudesse chegar em Tóquio e aí dizer o adeus para a piscina. Subir no bloco no dia 1º de setembro de 2021. É aqui. Sabendo, determinado, acabou, organizado. É a última. E depois vou continuar sendo feliz, vou seguir a vida. Sim. É um novo ciclo que se inicia. E aí entra o suporte familiar, né? Entra a minha família nisso daí, que justamente eu fui entendendo que o ciclo se encerrou, mas tem uma vida pela frente, né? Tem realmente grandes coisas ainda para acontecer. Então, a gente já estava empreendendo e era o momento de poder trabalhar mais junto com a Raquel, Sim. de estar mais junto com ela. Que é uma delícia. Muito bom, né? para nós. Tem sido um crescimento como casal, como pessoas, como pais. E é um baita privilégio isso, exatamente. Né, então, a gente também fazer tudo isso. Eu poder hoje ajudar na construção das minhas redes sociais, porque por eu ter estudado, então sou mais ativo nisso também, consegui fazer. E hoje o que eu tenho feito bastante é palestras. Coisas que eu gosto de falar, vocês estão vendo aqui o tanto que eu tô falando. Que delícia, muito bom. Se deixar eu falo muito. Muito bom. Mas porque no início eu falei que eu acredito em histórias. Sim. E é por isso que eu gosto de fazer as minhas palestras, de compartilhar a minha história. Porque todos nós temos um propósito na vida. Todos nós. E história encanta, né? Exatamente. Eu falo por isso que a gente assiste muito mais filmes que documentários, não é verdade? Sim. Às vezes sobre o mesmo assunto até. Exato. Mas e eu fui entendendo encanta. isso e eu falei, poxa, hoje Deus está me dando esse privilégio de poder ir e falar da minha história e compartilhar do que eu fui aprendendo no decorrer desses anos enquanto atleta, enquanto pessoa, e levar essa mensagem. Então tem sido incrível. Estou indo pelo Brasil aí poder levar a mensagem que eu acredito. E fazendo a diferença com certeza na vida de Esse eu acho que muita... é o propósito. Com certeza. Todos nós temos esse propósito de fazer a diferença. Cada um de uma forma. Aí, né? é isso. É isso. Cada um onde está, cada um de uma forma. E a gente unindo isso, todos fazem a diferença. Então, com certeza. É isso que eu acredito. E a gente consegue criar um mundo melhor. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Muito bom, Dani. Agora vamos para um ping-pong. Olha isso daí, olha isso aí, hein? Você viu que aqui tem esporte em tudo, né? Vamos para um ping-pong. Gostei disso aí, hein? Não é? Com você vai ser fácil. Me diga um filme, um ou mais. Eu sei que quando eu pergunto de um filme, sempre a gente... Eu gosto de um filme... É claro que sempre tem mais, mas o agora que veio que é o ping-pong, então vamos lá, é Desafiando Gigantes. Muito bom, muito bom. Um artista? Eu vou falar do Clodoaldo. Não é um artista, mas foi uma grande inspiração para mim, né? Uma Clodoaldo referência. Silva, uma referência. Acho que uma super referência, Sem né? dúvida, porque hoje eu tenho o privilégio de chamá-lo de amigo.
Que delícia. Isso é muito prazeroso para mim. Que delícia. Quando eu falei aqui da história, né, tudo, e pude conhecê-lo cada dia mais. A gente foi conversando, a gente chegou a ser adversário na piscina mesmo. É mesmo? Sim. E aí? Ele encerrou a carreira e sendo meu adversário. Mas a gente construiu uma amizade tão bacana, tão incrível, que ele, jeito único de ser, mas em 2011 marcou muito essa nossa amizade. Coisas da vida que acontecem, tá? Posso contar uma história rápida aqui? Claro, Coisas da vida. claro. Eu sei que é um ping-pong, mas é que essa história eu lembrei agora aqui. Em 2011, a gente foi para o Parapan, em Guadalajara. A gente acabou ficando no mesmo apartamento. Não no mesmo quarto, mas no mesmo apartamento. O apartamento era sempre com 3 quartos. E aí ficavam 2 em cada quarto, né? E aí eu ficava com uma outra pessoa, mas a gente ficou no mesmo apartamento. E até hoje eu não sei explicar como, mas no final dos jogos, só ficou eu com o Clodoaldo no quarto. Foi um para um lado, outro para outro, e acabou que ficando nós dois ali. E a gente ficou conversando altas horas. E, cara, isso, aquilo, pude compartilhar com mais detalhes para ele de quando eu vi ele nadando. Sim. E ali começa uma construção de uma grande amizade, que a gente veio se arrastando. E eu tive o privilégio, em 2016, quando ele decidiu pendurar a sunga, como ele diz, pude ganhar uma medalha com ele no revezamento na última prova dele. Olha, coisa linda. Então isso foi sensacional para mim, né? Toda essa construção que a gente foi tendo durante esses anos. E ele é o seu artista. Exato. Que artista especial. Sim, que delícia, né? Uma música. Uma música... eu gosto de música, né? Então essa para mim vai ser a mais difícil. Mas eu vou dizer que para mim é a alegria do Senhor, é a nossa força. Vou dizer essa música hoje. Você toca lá na bateria? Eu nado melhor, Lu. Você nada melhor. Escolheu certo, escolheu certo. Um sonho. Um sonho, fazer a diferença. Já está fazendo, fazer a diferença através do Instituto, né? Muito bom. Esse é o sonho. Uma frase. Sorria para a vida. Que é lindo, é seu slogan. É o meu slogan, é o que eu acredito, é o que eu carrego, e essa é a mensagem que eu tenho levado nas palestras e onde eu tenho passado, porque eu acredito no sorriso. Sim, o sorriso traz felicidade. No poder do sorriso, eu acredito na força do sorriso. Acredito que o sorriso muda o ambiente. Gentileza gera gentileza. Exatamente. Sorrir então, faz bem. Isso. Faz bem para tudo. Bem para a alma, bem para o ambiente. Sorrir para você, acorde todos os dias, escolha sorrir. É isso que eu falo, sabe? Olha para o espelho, a primeira pessoa que você vai olhar mesmo é você. Vai lá, tá escovando o dente. Terminou, sorri para você e é mais um dia. Coisa linda. Então essa é a frase. Seu slogan é maravilhoso. Eu nunca mais vou... Competir natação. É o que a gente não queria ouvir, né? Sim. Daniel Dias por Daniel Dias. É difícil. Eu sempre tive uma grande dificuldade de falar do Daniel Dias. Mas eu diria que Daniel Dias por Daniel Dias o sorriso define tudo isso. Sorria para a vida. Porque o sorriso, ele tem uma história na minha vida. Não é simplesmente porque eu falo do sorriso hoje, mas desde quando eu nasci, o sorriso esteve presente na minha vida. O sorriso naquele momento difícil para os meus pais, quando eu nasci, quando eu falei aqui que os pais não esperam ter um filho com deficiência, mas aconteceu na vida dos meus pais. Minha mãe tinha 17 anos quando eu nasci, não sabiam que eu ia ter a deficiência. O primeiro encontro que ela teve comigo, porque eu fui direto para a incubadora, eu nasci prematuro, mas o primeiro encontro que ela teve comigo, ela disse que eu sorri para ela. Olha isso, E aquele sorriso mudou tudo. Mudou a vida para sempre. Transformou tudo. Então, quando eu fiz 18 anos, ela contou essa história para mim. E, de fato, a partir daquele momento, eu gosto de uma frase que diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança.
E quando eu olhei para aquela carta que ela me escreveu quando eu fiz 18 anos, pela história que eu estava lendo, eu relembrei e o sorriso ele esteve presente e continua estando presente na minha vida. Então, Daniel Dias, leve esse sorriso. Transmita essa mensagem, porque o sorriso pode mudar a vida de alguém. Com certeza, com certeza. Lindo, Daniel, lindo, lindo. Bom, a vontade é ficar aqui conversando. Eu falei que eu gosto de falar, preciso parar um pouquinho. Não, bom demais, bom demais. A vontade é ficar conversando com o Daniel Dias por horas, né? Uma história de vida linda, uma Obrigado. Alma linda. E assim, novamente, muita gratidão, muito obrigada de coração. Me sinto honrada mesmo por ter você aqui, pelo seu tempo. Obrigado. Viu? Ô Lu, na verdade faz pouco tempo que a gente se conhece. Faz, né? Não, eu já te conheço, mas você me conhece faz pouco tempo. Mas parece que faz muito tempo ao mesmo tempo. Verdade. Então, obrigado pela oportunidade. Por isso que eu falei, posso chamar de Lu já, né? Claro. Mas eu fiquei muito feliz de estar aqui. Parabéns por isso. Continue fazendo a diferença. Vamos juntos fazer a diferença, Exato. Né? Mas parabéns e fiquei muito feliz, como eu já falei. Estou repetindo, mas é porque é uma alegria imensa de estar aqui. Olha, muito obrigada mesmo, novamente. Que Deus te abençoe e continue te abençoando, né? Nesse caminho lindo aí que você trilhou e que vai continuar trilhando e colhendo muitos frutos. Obrigado. Muito obrigada. Gente, bom demais esse papo com Daniel Dias. Muito obrigada por vocês que estão aqui nos ouvindo. E no nosso próximo Pod Lu, que acontecerá quinta-feira às 19 horas, entrevistaremos Dani Stefano, terapeuta holística, e falaremos sobre aromaterapia, Feng Shui e terapia Hertz. Aguardo todos vocês. Um grande beijo. Obrigada. Valeu, obrigado. Foi? Galera. Muito bom. Nossa, vontade de ficar aqui batendo papo com o Daniel. Horas e horas. Então. Eu falei que eu falo, horas. né? Falo muito. Muito obrigada. Daniel é meu vizinho.